Gente, olha só, vamos continuar falando de meio ambiente, porque a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, criticou as práticas de desmatamento do que ela classificou de ogronegócio, num trocadilho com agronegócio. Na sequência, o deputado Evair de Vieira de Mello disse que Marina foi desrespeitosa com os produtores brasileiros. Dá uma olhada. Eu não sei se eu entendi mal, ministro, mas a senhora usou, em algum momento usou a palavra ogronegócio. Não sei se eu entendi mal ou se foi... Só para não ficar mal entendido, eu disse que nós temos o agronegócio e temos uma pequena parte que resiste à mudança, que resiste às transformações, que é o agronegócio. Tá. Eu quero rechaçar eu não generalizei. Eu quero rechaçar veementemente a expressão que a senhora usou, mesmo para uma minoria. A senhora foi muito infeliz, mais uma vez. A senhora usou a expressão infeliz, que vai naturalmente estar na mídia, mas a senhora foi muito infeliz. Mais uma vez, atingiu desrespeitosamente os produtores brasileiros. Mas isso é só para registro. Eu discordo. E a senhora vai lacrar naturalmente com esse tema aqui. Mas isso foi uma infelicidade. Imagina se nós fizéssemos isso. Desculpe, deputado, mas eu sou uma mulher preta, pobre, que chegou aqui porque ralou muito, não é porque lacrou. Eu usei apenas uma expressão. Só um esforço retórico. Muito bem, gente. Tá aí a fala da ministra Marina Silva ontem na Câmara dos Deputados, em mais uma sessão absolutamente produtiva para todos que estão pagando impostos. Tem a ver ela falar que ela é uma mulher preta, que ela foi preta, pobre. Não tem absolutamente nada a ver com o discurso. Eu acho que o que ela tentou ressaltar é que a Marina tem uma história de vida que é respeitada no mundo todo, né? Então, eu acho que... Respeitada pelo quê? Como? Pelo batom de beterraba. Não, pela atuação dela como ativista ambiental. Inclusive, é um ativo importante do Brasil no contexto internacional hoje. Eu acho, inclusive, que um dos erros do governo Lula nesse momento tem sido a fritura da ministra Marina Silva nesse embate entre uma visão de uma economia limpa, verde, orientada para o futuro, mais produtiva, como, por exemplo, com o agronegócio produtivo e não com o agronegócio atrasado, que ainda usa práticas escravagistas, etc. Ou seja, um Brasil do futuro que está ligado com a transição energética e, no entanto, o governo tem priorizado uma agenda regressista ligada lá ao desenvolvimentismo de Getúlio Vargas, de incentivar o carro, de incentivar o petróleo, os combustíveis fósseis, no momento que o mundo discute a transição energética com energia limpa. Então, eu acho que a ministra Marina Silva é uma personagem política importante, que tem uma trajetória respeitável e que está sendo fritada pelo governo Lula. Mano, mas temos que deixar claro que o tipo de ambientalismo que a Marina Silva defende é aquele ambientalismo que inviabiliza a produção econômica. É o ambientalismo que acha que você não pode tocar, não pode explorar recursos naturais, e nós temos que defender, sim, a exploração consciente e responsável dos recursos naturais. Não é o que a Marina defende. Ela o tempo todo se coloca contra o agro. Seja essa radical. É radical. Não. Se coloca contra o agronegócio o tempo todo, chamando inclusive de ogronegócio. O tempo todo. Toda vez que você tem alguma política que visa, por exemplo, a ampliação da exploração dos recursos naturais da Amazônia, ela é contra. Ela fez uma metáfora deixando muito claro que é uma parcela minoritária e que existe, e é um problema. Nós temos um setor brasileiro que não superou a escravidão. A gente noticiou aqui sobre as fazendas no Rio Grande do Sul que estavam usando trabalhadores análogos com situação análoga à escravidão. Isso é um problema. E esse é um problema que dificulta o trabalho do bom agronegócio. Então, de fato, a gente precisa superar isso. E eu não acho que Marina seja essa radical ambientalista. Quando a gente pensa nos programas... que ela apresentou quando foi candidata, por exemplo, ela tinha no seu aconselhamento econômico economistas liberais como Eduardo Gianetti e Ricardo Paz de Barros, que são autores, enfim, muito importantes, que têm uma visão para frente. Nós temos no Brasil uma série de restrições, por exemplo, acerca de defensivos agrícolas para serem usados na produção, que poderiam aumentar a produtividade. Sabe quem que é uma entusiasta desse tipo de restrição? A Marina Silva, porque demoniza os defensivos agrícolas, chamam de agrotóxicos. De agrotóxicos não tem nada, sem defensivos agrícolas nós não teríamos produtividade.
O Brasil poderia muito avançar em produtividade se não fossem essas restrições, esse tipo de coisa que a Marina prega, entendeu? Folhas, demoniza desenvolvimento científico porque diz que o desenvolvimento científico significa prejuízo para o meio ambiente. Não. O desenvolvimento científico, o desenvolvimento econômico é muito articulada com a ciência. Mas ela queria o quê? Não concordo que com desse essa... beijinho na folha, não? Que fizesse carinho na mandioca? Sustentável, que a gente... O Brasil tem o potencial, gente, de liderar no mundo a transição energética. Isso é um grande ativo brasileiro, porque o nosso agro, em sua maioria, é sustentável, porque nós temos a maior floresta que existe hoje no mundo, a maior floresta tropical do mundo. Nós temos ativos ambientais muito importantes que podem fazer com que o Brasil seja protagonista no cenário internacional. Eu quero ouvir, Antônio, sobre isso. Eu estou vendo aqui a discussão de vocês e estou pensando aqui o seguinte, né? O governo, de alguma forma, ele é representado pelos ministros, ele é representado pelo Lula, quando são convocados lá para o Congresso Nacional e tal. E, nós estamos aqui há 5 meses, praticamente, quase 6 meses aí, discutindo o governo Lula. Todas as pautas que a gente discute aqui do governo Lula são pautas sobre temas que, na minha avaliação, podem ter problemas? Podem ter problemas, mas são problemas bem menores do que as soluções que essas áreas trazem para o país. Então, por exemplo, quando a gente vê uma ministra Marina Silva lá, quando a gente vê um Lula falando de agronegócio, a gente está falando de um dos setores que mais dá certo no Brasil e que o governo Lula fica politicamente criticando e vendo os defeitos que podem existir, mas tem muito mais soluções. Ou seja, o discurso do governo ele tinha que ser propositivo, para frente. Concordo. Vamos discutir, vamos trazer o agro. Não vamos ficar focando naquilo que a gente diverge do agro, vamos trazer o agro. Aí os caras querem discutir marco de saneamento básico, mesma coisa, pode ter um problema aqui, vamos discutir o problema, mas não, fica só nessa questão. Assim, é o tempo inteiro pautas que, na minha avaliação, são pautas que eu acho que já estavam superadas no Brasil de alguma forma e que a gente fica voltando constantemente e questões fundamentais não são discutidas. Concordo com a crítica. E um dos pontos, por que a Marina não consegue ter uma agenda mais propositiva? O agro não é pauta agora. Porque ela não tem respaldo do governo Lula. Então, mas aí que tá. Aí o Lula vai lá, usa uma Marina Silva de alguma forma, bota ela como se fosse uma boi de piranha nessa história toda, ela fica absolutamente vendida na história, porque ela defende lá uma tese, o governo Lula foi lá em campanha, disse que ia fazer, não está fazendo, ou seja, está traindo a base dele. Eu sei, mas o Pavanato... Ela merece, ela escolheu isso. Pavanato, o que eu estou tentando trazer é o seguinte, tudo bem, e para nós, o que está mudando Paulinho, isso daí, meu? Paulinho, isso aí está mudando o que para nós, Antônia? É tudo orquestrado. Ninguém é inocente ali. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Primeiro que eu lido muito mal quando eu escuto alguém falando, eu sou uma mulher preta e pobre, cheguei aqui com muito trabalho. Não, Marina, você nunca conseguiu ser eleita presidente dessa república. Desde que eu me entendo por gente, você tenta. Logo, se você não consegue, é porque você não passa credibilidade. 2, o fato de ser preta e pobre não tem nada, absolutamente nada a ver com isso. 3, você que é uma mulher ambientalista, que estava preocupado com o setor, né? Segundo você se alia ao Lula, sabendo que tipo de gente é o Lula, depois de ter criticado muito. Então, assim, que saia fora, que não participe disso, mas se juntar em troca de um cargo. E outra coisa, a sua forma de lidar com tudo isso é utopia, meu amor. Eu vim do sertão do Piauí, como todos sabem, meu pai fazia uma rocinha de milho, no dia seguinte aparecia uma lagarta e destruía toda a plantação, e eu via o meu pai chorando porque o pouco que ele tinha ele investiu ali e uma lagarta veio e destruiu a plantação do milho, a do arroz, a do feijão. Estamos falando de um micro produtor rural. E aí você acha que os grandes produtores rurais vão viver com a utopia que você quer para o setor? Quando se fala de exploração de trabalho escravo, é uma outra história. Então, vão lá e fiscalizem isso e resolvam o problema desse patrão que está fazendo isso. Isso não tem nada a ver com o agronegócio. Então, Marina Silva, você, Lula e toda a turma é um desserviço para esse país. E é preciso entender que se as pessoas comem é porque é graças ao agro.
Porque no dia que o agro bateu o pé e falou não vamos mais falar, não vamos mais fornecer nada para ninguém, esse país acaba de vez. É pior do que a pior praga do mundo. Então respeitem o setor e comecem a dialogar de forma coerente e que se caminhem para frente. Parem de ser um desserviço nesse país que ele não merece. O povo de bem desse país não merece. E dona Marina Silva, preta e pobre, tem um monte de mulher que se deu bem na vida e não fica chorando. Que é o exemplo, a Oprah, por exemplo. E foi violentada, foi tudo, e tantas outras mulheres. Esse discursinho vitimista não cola. Você não tem credibilidade como o meu colega aqui falou que você tem respeitada no mundo inteiro. Respeitada por quem? Você tinha que ser respeitado pelo brasileiro. Não é aqui que você quer ser presidente da República? Dane-se que você é respeitada lá fora. Enfim, é isso, gente. Muito bem, gente. São 10